Boa noite, meu povo. Ó, você que está aí no sossego da sua casa. Hoje eu te convido para sentar aqui comigo ao redor dessa fogueira imaginária para ouvir uns causos antigos. Causos antigos são histórias que o povo da roça conta. Algumas dessas histórias são engraçadas, mas outras são de arrepiar. A maioria das pessoas acreditam que essas histórias não passam de lendas. Será que elas estão certas ou erradas? Vamos contar hoje 2 relatos. O primeiro será um relato famoso da roça que se chama O Menino do Poço. Dizem que quem mora na roça conhece bem os sons da noite. O cantar da coruja, o vento passando entre as folhas e, às vezes, algo incomum, algo difícil de se explicar. O caso do Menino do Poço aconteceu em um sítio velho, lá para as bandas de São Bento do Sapucaí. Quem contou esse caso foi Dona Teresa. Dona Teresa era uma benzedeira das boas e jurou de pé junto que tudo isso aconteceu mesmo. E o povo de lá respeita e dizem: onde tem fumaça, tem fogo. Antigamente, os sítios tinham poço do lado de fora. Era de lá que vinham a água do café, do banho e da lavagem de roupa. Num desses sítios morava uma família simples: pai, mãe e um menino pequeno, de uns 7 anos. O menino era danado, curioso, de pés descalços e alma viva. Num fim de tarde, a mãe foi buscar lenha no galpão e o menino ficou brincando perto do poço. Quando a mãe voltou, silêncio. Ela chamou pelo menino, olhou pela casa, correu pelo terreiro, mas nada, só escutava o som do vento. A mãe então pediu ajuda para os vizinhos. Foram chamar o pai, buscaram lamparina, procuraram no mato. Até que um dos homens da vizinhança olhou dentro do poço. Água parada, escura. Nenhum sinal da criança. Jogaram corda, desceram com lanterna, mas não encontraram nada. Não encontraram o corpo e nem mesmo o chinelo do menino. A família ficou devastada. Fizeram missa. Fecharam o poço com tampa de madeira e cruz. Apesar de toda aquela dor, a vida foi andando. Na medida do possível, o pai e a mãe foram se ajudando. Mas aí coisas estranhas começaram a acontecer. Toda noite, por volta das 7, ouvia-se barulho de água se mexendo. Como se alguém estivesse chapinhando dentro do poço. E em algumas madrugadas, o pai dizia ouvir passos no terreiro. O pai ouvia passos leves e corridinhos, como se fosse de criança descalça. Uma noite, a mãe ouviu uma vozinha bem baixinha chamando: "Mãe, tô com frio." Ela saiu correndo, abriu a porta. E ali, perto do poço, viu um vulto pequeno, com uma luz fraca ao redor. Mas quando piscou, já não tinha mais nada. No outro dia, bem cedo, a mãe foi até o poço. A cruz estava torta, e bem em cima da tampa, alguém tinha deixado uma vela. A vela estava acesa, sozinha, sem vento, sem ninguém por perto. Desde então, toda noite de lua cheia, alguém, ou alguma coisa, acende uma vela no poço, sempre na mesma hora. Anos depois, a família se mudou daquele sítio. Mas o povo daquele lugar diz que, de vez em quando passa por perto do poço, escuta risadinhas. Ou um pequeno estalo, como de pé molhado no chão seco. E ninguém ousa tirar a vela. Porque todo mundo sabe que tem coisas na roça, que não se deve mexer. A vida no interior tem um tempo diferente. As horas são mais lentas e o silêncio é maior. E a noite? A noite na roça tem um peso diferente. Quando o sol se esconde atrás dos morros e a luz da lamparina vira a única companhia, é aí que os causos ganham vida. Mas não é só de medo que se vive na roça, não. O povo do interior tem uma fé forte, uma fé que mistura reza com sabedoria popular, ladainha com benzedeira e café com oração. É comum encontrar uma arruda atrás da porta, um galho de guiné pendurado na entrada, ou até um copo de água com sal grosso no canto da cozinha. E tudo isso tem um motivo. Porque o povo da roça acredita que o mundo é mais do que a gente vê.
que tem coisa que a ciência não explica, mas que o coração sente. Tem quem diga que tudo é superstição, mas quem já ouviu a mata se calar de repente, quem já sentiu a presença de algo sem ver ninguém, sabe que tem hora que o silêncio fala mais alto do que qualquer explicação. Não saia daí. Vamos agora para o segundo caso deste vídeo. Lá pras bandas do sertão de Minas, tem um trecho do campo que ninguém atravessa depois do pôr do sol. O mato ali parece mais fechado, o ar mais pesado e o silêncio mais fundo. O povo da região chama aquilo de Campo do Esquecimento. Mas o que o pessoal teme mesmo é o tal cavalo sem cabeça. Mas como você sabe, toda a história tem um incrédulo. Havia um caboclo por lá chamado Seu Chico, um rapaz valentão, destemido, com uns 20 e poucos anos. Ele vivia dizendo que essas histórias de assombração eram tudo bobagem. Um dia, lá num bar da vila, tomando uma cachaça com os amigos, ele fez uma aposta. Ia atravessar o tal campo, a cavalo, sozinho e de noite. O povo ficou quieto, uns tentaram avisar, outros deram risada. Mas ele montou no cavalo e partiu quando o céu já estava quase preto. O campo parecia diferente naquela noite. As árvores se contorciam como se quisessem esconder alguma coisa. E o cavalo de Seu Chico começou a empacar. Mas ele insistiu, deu um toque com a perna, puxou rédea, falou alto. Vambora, bicho, medo de sombra não. E foi. Já no meio do campo, o som começou. Um galope forte, pesado, vindo de trás. Mas quando ele olhava, não via nada. O som aumentava. Como se algo grande se aproximasse com raiva. Seu Chico gelou, mas ainda pensava que era brincadeira dos amigos. Só que aí ele olhou para trás. No meio da estrada, vinha vindo um cavalo enorme, preto como breu, e sem cabeça. No lugar da cabeça, saía uma fumaça espessa e labaredas pequenas. Como se o bicho fosse feito de carvão aceso por dentro. Os olhos, ou o que deveria ser os olhos, ardiam como brasas, mesmo sem cabeça. E ele galopava sem freio, sem rédea, sem alma. Seu Chico tentou fugir, puxou a rédea, gritou, mas o cavalo dele parecia travado no chão. As patas afundavam como se a terra fosse lama. O vento parou, o som sumiu. Só restava o calor daquela presença e o medo. Então Seu Chico caiu do cavalo, desmaiou de cara no chão, com o grito engasgado na garganta. No outro dia de manhã, um dos amigos achou ele caído no pasto, com os olhos arregalados e a pele fria como pedra. Levaram para casa, chamaram médico, benzedeira, padre. Mas Seu Chico passou 3 anos sem dizer uma palavra. Totalmente mudo. Só balançava-se a cabeça e ficava sentado, olhando pro nada. Ninguém sabe direito o que ele viu, mas desde aquele dia, nunca mais ninguém atravessou o campo depois do pôr do sol. Tem gente que diz que era só a mente pregando peça. Outros juram que é castigo dos antigos. Mas seja lá o que for, quando o sol vai embora e o vento muda de direção, o povo fecha as janelas, acende uma vela e deixa o campo quieto. Porque todo mundo sabe, onde o cavalo sem cabeça passou uma vez, ele pode passar de novo. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Deixe nos comentários a sua opinião e se você tiver algum caso para contar, fique à vontade. Estamos iniciando este canal e buscaremos trazer cada vez mais os melhores conteúdos para vocês. Vai ser um prazer ter sua companhia neste canal.